Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais um devocional no Salmo 146. Antes de lê-lo, vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pela Tua palavra que é viva. Fale ao nosso coração agora, através dessa santa palavra, nos instrua, nos auxilie, Senhor, a depositarmos a nossa total confiança no Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos ler, pegue a sua Bíblia, Salmo 146. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Esse salmo, Salmo 146, ele está na categoria dos salmos tidos como salmos de louvor descritivo. Geralmente a estrutura literária, de um salmo como esse apresenta um prólogo, a exortação ou uma convocação ao Senhor, a louvar ao Senhor, geralmente por aquilo que Ele é, e a razão para o louvor, geralmente pela grandeza e bondade do nosso Deus, e por fim o epílogo. O princípio que deve reger a nação de Israel é o mesmo que deve nos direcionar enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos louvar ao Senhor. A gratidão a Deus é sempre um desafio nas nossas vidas. Bastam as coisas saírem um pouco dos trilhos, bastam as circunstâncias saírem um pouco do que nós planejamos, e a nossa tendência geralmente é o quê? A murmuração, a autocomiseração. Então, o reconhecimento da mão soberana de Deus em todo o tempo, por vezes torna-se esquecido da nossa parte, torna-se difícil. E aí nós respondemos com ira, com medo, com tristeza, com amargura. Nesse salmo, nós somos exortados a louvar a Deus coletivamente e individualmente. Então o salmista ele convoca a todos para louvar ao Senhor com base no seu próprio exemplo. Ele exalta a Deus no íntimo da sua alma. Ali nos versículos 1 a 2 nós vemos isso. Nós devemos fazer o mesmo. Então que essa meditação ela nos conduza a entender a importância de tirarmos os olhos de nós mesmos, de não depositarmos a nossa confiança em homem algum. Isso inclui até mesmo nós mesmos, e confiarmos completamente no nosso Senhor. Então, as razões para louvarmos a Deus nos são apresentadas em dois aspectos aqui neste salmo. Nos versos 3 a 4, são apresentadas as razões, de uma forma exortativa, ou seja, o Senhor ele é digno do nosso louvor, e por que nós devemos louvá-lo, nós podemos confiar nele verdadeiramente. Então, nós não devemos confiar em meros mortais. Essa aqui, então, é a primeira razão do porquê nós podemos louvar a Deus e confiar nele de todo o coração. No versículo 3 nós lemos: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens,
em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Aqui a imagem de um príncipe, no versículo 3, né, faz a comparação entre um líder de homens, que é falho, que é finito, que é depravado e destituído de Deus, com o Deus perfeito e infinito. Então, homens não são dignos da nossa confiança, da nossa entrega, né? Por serem incapazes de fazer da vida o que é preciso e por serem impotentes comparados com o grande Deus, este sim digno da nossa total confiança. O versículo 4, quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Deus soprou a vida no homem, dando a vida a esse homem, né? Mas o seu espírito, quando sai, apaga-se a vida. No dia da sua morte, o homem perde toda a consciência, os seus pensamentos desaparecem, os seus planos aqui nessa terra cessam, simplesmente. Então, essa verdade revela, à luz do Salmo 146, que não se pode depender do homem. Então, há uma convocação do salmista para louvarmos a Deus. E a partir do versículo 5, ele nos apresenta algumas das razões, outras razões, pelas quais nós devemos confiar apenas em Deus. A primeira ele já apresentou em 3:4, né, porque depositar a confiança em homens, em homens poderosos, por exemplo, é inútil, porque esses passarão, né, eles não são incomparáveis, né, à firmeza do Deus Todo-Poderoso. E a partir aqui do versículo 5, ele nos dá razões bem palpáveis do porquê o nosso Senhor é digno. Aqueles que confiam, que têm o Deus de Jacó como fonte de auxílio e esperança, são felizes. Ali no versículo 5. Ele fez tudo o que há, no versículo 6. Deus, ele é digno de nossa confiança exclusiva, porque ele fez tudo o que existe, né? Porque ele mantém a sua fidelidade. Deus, ele é digno da nossa total confiança também, porque ele defende a causa dos oprimidos, né? E ele sustenta todos aqueles que estão em situação vulnerável. No versículo 7, defende a causa dos oprimidos, dá alimento, liberta os presos. No versículo 8, dá vista aos cegos, levanta os abatidos, protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva. No versículo 9, Deus é digno da nossa confiança exclusiva, porque ele ama os justos, versículo 8, e frustra os propósitos dos ímpios, como nós lemos no versículo 9. Então, nesse salmo, o homem ele aparece como o necessitado em todos os aspectos, né? A figura do oprimido, do faminto, do preso, do cego, do abatido, do órfão, da viúva, né, refletem isso. Os poderosos, que são incapazes de dar livramento e que passam como a névoa, eles também apontam para a figura do homem necessitado, do homem inútil, em contraste com o rei soberano que cuida, né, de forma justa de todos nós. Então, o principal contraste aqui do Salmo, ele se dá no fato de que o salmista, ele afirma que a despeito dos poderosos desse mundo, no versículo 3 ali, que voltam ao pó, o Senhor, ele reina para sempre, de geração em geração, como nós lemos no versículo 10. E é por isso que ele é digno de nossa total confiança, porque Deus não é como o homem, né? Ele não é como o homem. O Senhor, ele não dorme, o Senhor, ele não passa, ele não pode morrer, né? Ele está atento aos detalhes, ele tem um plano soberano. Então nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos exercitar um coração grato e louvá-lo por tudo que ele é e por tudo o que ele faz. Você já parou para pensar que tudo o que ele faz reflete um aspecto de quem ele é? Se nós estivermos atentos, vigilantes e com um coração submisso a Deus, a esse Deus poderoso, Criador de todas as coisas, nós vamos perceber a sua mão poderosa
guiando cada acontecimento, revelando quem Ele é. E sendo assim, então, nós, os seus filhos, os filhos amados, nós temos muitas razões para bendizer, para nos alegrarmos, para dar louvor e glória ao nosso Deus. Exercite-se na gratidão, né? Que a tua alma louve ao Senhor, que a tua vida seja uma expressão de louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele reina para sempre. Deus, Ele é digno da nossa total confiança, da nossa confiança exclusiva. É isso que esse salmo aqui está exaltando, enaltecendo aqui. Resta saber, você confia? Você confia no Senhor Todo-Poderoso? Você o reconhece como o Criador de todas as coisas, o soberano sobre todos os acontecimentos? Então, neste dia, durante toda essa semana, exercite-se na gratidão. Esteja atento aos detalhes dos acontecimentos da sua vida. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Sejam eles ali certificando um planejamento de temor no Senhor. Sejam eles uma mudança drástica em tudo que você planejou. Onde está o Senhor em cada acontecimento da sua vida? Se você, com um coração contrito e submisso a esse Deus Todo-Poderoso, se humilhar na presença dEle em oração, você irá perceber que Ele é digno de nosso total louvor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Porque Ele tem um propósito soberano sobre todas as coisas, o de dar honra e glória ao próprio nome dEle. Você confia? Então que nós possamos verdadeiramente confiar nesse que é digno da nossa total confiança, né? A nossa exclusiva confiança. Não confie em homens, não confie nos seus próprios sentimentos. Você e eu somos tentados a fazer isso todos os dias, diante do mínimo detalhe que foge do nosso controle. Mas aqui nós somos exortados a olhar para os grandes feitos do Senhor e para os pequenos detalhes, né, e reconhecer a sua mão, reconhecer que o nosso Deus não é como o homem, né? Ele reina para sempre, Ele é digno da nossa total confiança. Que nós possamos encorajarmos uns aos outros com essa verdade, seja com as bênçãos, seja com compartilhar para a oração das nossas dificuldades, inclusive. Eu estou orando por você, e nesse tempo, né, de angústias, de aflições em que nós estamos vivendo, nós não podemos ficar isolados, sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então conte com as minhas orações sobre a sua vida, né? Ligue, faça algum sinal também, né? Para que nós possamos estar juntos, batalhando em oração. Então que o Senhor te fortifique, meu irmão, a todos nós, e seguimos firmes, confiando no Senhor, de que em breve tudo isso vai passar mesmo, né? O Senhor vai retornar para buscar a sua igreja. Tudo neste mundo passa, mas que bom, que segurança nós temos por pertencer a Cristo e poder viver desde já uma vida abundante, né, com um coração grato, agradecendo e louvando a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, né, e mude a tua perspectiva, né? Confie nele, entregue-se a Ele, porque Ele realmente é digno de todo louvor, de toda honra. Então Deus abençoe e uma boa semana. Até o próximo devocional.